Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. 1h38 da manhã, dia 21 de junho de 2026. Celso Deretti aqui, nos encontramos na nossa vigília de oração e de adoração ao Santíssimo Sacramento de altar. Aqui no Santuário Tabor da Misericórdia, no município de Biguaçu, estado de Santa Catarina. Então nós iniciamos às 9 da noite com a Santa Missa do dia anterior, com o Padre Renato, e agora já estamos indo para o encerramento da vigília, daqui a pouco, às 3 horas da manhã. E nós temos agora o momento da pregação da palavra. Nós sempre fazemos a pregação da palavra na vigília, muito importante, porque nós sabemos que a palavra, ela é a Bíblia, né, a espada do Espírito, que separa, né, que separa aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Então, por isso que é a espada do Espírito, ela corta aquilo que não presta, aquilo que não vem de Deus, para que permaneça unicamente aquilo que é de Deus, aquilo que é reino de Deus, correto? E hoje eu quero falar sobre o senhorio de Jesus. E nós vamos tomar o texto de Mateus, capítulo 10, de 28 até o 33, que é o texto do Evangelho da Santa Missa de hoje. De hoje, que já é domingo, né? O Evangelho da Santa Missa de hoje. Será proclamado no mundo inteiro essa passagem. Mateus capítulo 10, versículos de 28 até o 33. E esse texto diz o seguinte, olha só, é algo realmente surpreendente aqui, algo tremendo aqui. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vende 2 passarinhos por um asse, no entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Claríssimo aqui. Muito claro. Aqui nós entramos naquilo que é o centro, né, da nossa fé, que é o senhorio de Jesus. Nós confessamos Jesus como o Senhor. Jesus como o Senhor. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus ele é o centro, a chave e o fim da história humana. Jesus é o centro, a chave e o fim da história humana. E também diz o Catecismo da Igreja Católica que Jesus é a palavra única, insuperável e definitiva do Pai. Não há outra palavra, certo? Jesus é a palavra única, insuperável, preste atenção nisso, insuperável e definitiva do Pai. Então, tudo que Deus quis transmitir, revelar, Ele o fez através do seu Filho Jesus Cristo. Certo? O enviado, o ungido do Pai, né? Ouviu, diz o Pai, né? Ouviu
nele coloco toda a minha afeição. Ouviu, façam tudo o que ele vos disser, nos diz Nossa Senhora. Então, o desafio da nossa vida é submeter a nossa humana vontade ao senhorio de Jesus. Aí está toda a luta, todo o combate espiritual, está toda a batalha que se trava dentro de nós, né? O homem carnal e que não aceita morrer, que quer ter o domínio, quer ter as rédeas na mão, né? E é o homem de hoje, é o homem dos dias de hoje, é um homem orgulhoso. Nós vivemos hoje um mundo em que é um mundo pós-cristão, correto? É um mundo o quê? Pós-cristão. Por quê? Não é um mundo pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando a gente fala que Jesus Cristo é o Senhor, a gente está declarando que a última palavra sobre a história humana pertence ao Senhor Jesus. E a gente confessa também, eu creio, né, que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao céu, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, onde está? Sentado à direita de Deus, Pai Todo. E de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Veja mais, isso aqui não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O Catecismo da Igreja diz que a pessoa quando morre, no momento da morte, a alma se desprende do corpo. Correto? E imediatamente ela se apresenta diante do tribunal de Cristo. É o que a gente chama do julgamento particular, ou juízo particular. Cada um, particularmente, será julgado diante do tribunal de Cristo. E ali, nesse preciso momento, a pessoa já vai ser sentenciada. Ou seja, ela vai ou para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Imediatamente. A alma não vai para nenhum outro lugar. Se a pessoa vai para o purgatório, ela irá para o céu depois de passar por uma purificação. Ou pode acontecer que a pessoa entre de imediato no céu também, sem passar pelo purgatório. É possível isso. E também diz o catecismo que existe uma coisa chamada inferno, que a pessoa que recusou a graça de Deus, que recusou terminantemente, que se fechou a misericórdia, é o pecado contra o Espírito Santo. Pessoa que se fecha à misericórdia, recusa o perdão, recusa reconhecer que é pecador necessitado de salvação, recusa submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Aí que está o problema. A pessoa ela se auto-exclui da vida eterna. Ela se auto-exclui da vida eterna. Na primeira leitura de hoje, na segunda leitura ali diz que o salário do pecado, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja, o julgamento particular, a pessoa ela já tem o seu destino eterno decidido, correto? E haverá o juízo final, quando de novo há de vir a julgar os vivos e mortos, que é por ocasião da segunda vinda de Jesus. Segundo o doutor da igreja, Roberto Bellarmino, foi jesuíta, ele afirma que o teatro do juízo final será o Vale de Josafá,
fica aos pés do Monte das Oliveiras, né? Lá em Jerusalém. O nome Josafá significa literalmente juízo de Deus. Juízo de Deus, Josafá, certo? Então, porque temos que lembrar também que a segunda vinda de Jesus, ela vai se dar também no Monte das Oliveiras. Jesus, ele ascendeu aos céus, quando? No 40 dias, né? Depois da sua ressurreição, no Monte das Oliveiras. Tem até lá uma pedra lá que tem uma pegada de Jesus, né? Tem a marca dos pés de Jesus quando ele ascendeu aos céus. E ele vai retornar também, a segunda vinda vai ser no Monte das Oliveiras, e ali vai ser no vale ali de Josafá, segundo o Roberto Bellarmino, toda a humanidade vai ser reunida. E vai acontecer aquilo que está em João capítulo 5, né? Que a voz do Filho dos Homens, todos os que estiverem nos sepulcros deles sairão, um para uma ressurreição de vida e outros para uma ressurreição de condenação. Veja, tudo isso mostra o quê? O senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus. Então veja, hoje é uma loucura a pessoa rejeitar Jesus como Senhor ou viver como se Jesus fosse apenas um personagem da história, né? Um grande profeta. Hoje a gente tem livros, né, que fala Jesus, o maior líder que existiu, Jesus, o maior psicólogo que existiu, Jesus isso, Jesus aquilo, mas para nós, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, eu digo no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Ou seja, eu sou movido pelo Espírito de Deus a confessar o senhorio de Jesus, e no momento que eu faço isso, a minha vida, ela é totalmente transformada por esse mesmo Espírito, que é o Espírito de Jesus. Aí eu vivo, aí vai acontecer em mim aquilo que está lá em 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Certo? É isso que a submissão a Jesus opera em nós, gera em nós uma vida nova. Correto? Uma metanoia, uma mudança, uma conversão. Jesus morreu num lugar chamado Gólgota. Gólgota significa o quê? Crânio, né? Caveira, né? Segundo a tradição, é ali que estava o crânio de Adão. Exatamente ali, no Gólgota, estava o crânio de Adão. Então, Jesus, ele morreu no lugar chamado Gólgota, que significa caveira, para nos dizer o quê? Que é preciso morrer dentro da minha caveira, o homem velho, né? Aquele homem que não se submete à lei de Deus, que não se submete aos mandamentos, que vive como se Deus não existisse, vive como se Jesus fosse apenas um bom moço, né? Um sujeito bacana, tal, mas não o Senhor, não aquele que tem poder de se precipitar no inferno a alma e o corpo, né? Veja, queridos, nós temos que entender uma coisa aqui, nós não temos poder sobre a morte. O salário do pecado é a morte, mas aqui não existe a morte corporal, existe a segunda morte, que é a morte da alma, que é a morte eterna, certo? Está escrito lá em Apocalipse, né? Que fala do tanque de fogo, da segunda morte, né? Isso não é brincadeira, queridos. Isso aqui não é... As pessoas assim acham que isso aqui é simplesmente assim, uma invenção, algo assim que não vai acontecer. Então, aqui fala da segunda morte, né? Aqui,
É 21 aqui, ó. Está aqui, ó. Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, olha isso aqui, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Todos, né? Meu Deus, nós estaremos lá. Você já percebeu isso? Nós estaremos lá. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Segundo o quê? As suas obras. Eu penso aqui nesses políticos corruptos, nesses homens que venderam a alma para o diabo, inescrupulosos, terríveis, que causam um sofrimento terrível para milhões de pessoas. Sofrimentos, meu Deus do céu. O dia que será aberto o livro da vida desses homens, e aí vai acontecer que os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Né? Aqui eu lembro de Tiago, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha com obras. Né? Pessoa que diz que tem fé, mas não apresenta obras, ela é uma pessoa supersticiosa, certo? Tem muita gente dentro da igreja que vive de superstição, não de fé, que vai à igreja só para afastar um mal olhado, para isso, para aquilo, mas não vai lá para se converter, para se submeter ao senhorio de Cristo. Né? São Paulo diz, a minha vida presente eu a vivo na fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Estou pregado à cruz de Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. São Paulo diz, eu estou pregado, né, para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Amém? Isto é fé, meus irmãos. Certo? Santo Inácio de Loyola, ele se perguntava, que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Né? Que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. O que você está fazendo com o teu dinheiro, com os teus dons, com os teus talentos, com o teu tempo, com o que Deus deu para você? O que você está fazendo, meu irmão? Eu fico imaginando Balneário Camboriú, né? A Dubai brasileira, orgulho, todo mundo quer morar aqui, bilhões, 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 projetos bilionários daqui e dali, né? É bilhões mesmo. Mas no dia do juízo, o que vai sobrar? Que obras? Balneário, Nova York, Paris, Roma, que obras vão, Dubai, que obras vão apresentar para o juiz? Aquele que é de fato o Senhor, aquele que de fato é o dono do universo. Quais obras? O que esse dinheiro todo produziu de santidade, de bem? Queridos, aqui que está. Quando a gente fala no mundo pós-cristão, é um mundo que de fato vive só para a glória deste mundo. Aí que está o problema. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Isso é muito sério, queridos.
que quando Jesus fala aqui, que não tem mais, ele diz, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Mas aqui nós vamos entrar naquilo que é a coisa mais linda da nossa fé, certo? É a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui nós vamos entrar, meus irmãos, naquilo que é a coisa mais importante na vida de um cristão, chama-se perseverança, chama-se ser fiel. Lembra Filipenses capítulo 2, Jesus sendo de condição divina não se prevaleceu, mas ele se despojou de si mesmo, sendo Deus, se fez homem e foi obediente, presta atenção nisso, foi obediente até a morte. Foi obediente o quê? Até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus foi obediente até a morte. E tem uma passagem que diz que o pastor, ele vai em busca da ovelha que se desgarrou até encontrá-la. Ou seja, enquanto ele não a encontrar, ele não vai desistir. Até encontrá-la. Ou seja, ele vai fazer tudo para encontrar a ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai em busca das ovelhas até encontrá-la. Correto? Irmãos, isso da parte de Deus. Certo? Veja o amor de Deus por nós. Primeiro, nós éramos inimigos de Deus, réus de um crime inafiançável, réus de morte, objetos da ira divina. Deus manda o seu Filho Jesus. Correto? Deus poupou a vida de Isaac quando pediu em sacrifício a Abraão, mas ele deteve a mão de Abraão, mas não deteve a mão dos pecadores que crucificaram o seu filho. Por quê? Para nos salvar. Para nos dar a vida eterna. Para nos dar o quê? A vida eterna. Veja, irmãos, aqui está. Quando a gente diz que Jesus é o Senhor, isso, de minha parte, a gente tem que entender que Jesus é o Senhor porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele cumpriu o plano do Pai. Ele foi glorificado porque ele se humilhou ao extremo. De nossa parte, queridos, qual é a nossa resposta? Que Deus pede. É uma ordem, está lá em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém? A palavra de Deus é muito clara. Ser fiel. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Bom pastor, ele deixa os 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrá-la. De nossa parte, irmãos, o que o Senhor nos pede? Ser fiel
até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida. O Senhor nos destinou à glória. O Senhor não nos destinou ao inferno, meus irmãos. O Senhor veio, nós lemos lá em Romanos capítulo 5, né? A leitura de hoje é: todos pecaram e foram privados da glória de Deus, correto? Todos pecaram e foram privados da glória de Deus. Claro, e agora você vê lá em Romanos capítulo 5, que é chamado o Evangelho da Graça, né? Romanos, diz assim: justificados, pois, pela fé, correto? Temos a paz com Deus. Nós que éramos o quê? Inimigos de Deus. Agora nós temos a paz com Deus. Irmãos, para nós não tem nada mais importante do que estarmos na amizade com Deus. Porque se nós morrermos inimigos de Deus, seremos lançados no tanque de fogo. Por isso que Santo Agostinho, ele diz que a justificação do pecador é uma obra maior do que a criação dos céus e da terra. Porque os céus e a terra passarão, mas a nossa justificação permanecerá para sempre. Olha a grandeza do amor de Deus. Justificados, pois, pela fé, certo? Quando a gente fala fé aqui, é fé em Jesus. Fé é submeter-se ao senhorio de Jesus. Uma pessoa que tem fé, ela vive sob o senhorio de Cristo. Ela se esforça para se configurar ao próprio Cristo, para ter a mente de Cristo, para ter o coração de Jesus. Certo? Para ter os mesmos sentimentos de Jesus, para exalar o perfume de Cristo e não o odor de morte. Certo? Pela fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui que está. Jesus diz o quê? Eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Correto? Por ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Olha isso aqui, ó. Estamos o quê? Firmes. Irmão, o cristão verdadeiro, ele é uma pessoa firme. Ele é uma pessoa estável na sua fé. Ele é inabalável na sua fé. Sempre digo, como diz o catecismo, 1000 dificuldades não formam uma dúvida. 1000 dificuldades não formam o quê? Uma dúvida. E aqui eu repito, a nossa vida, irmãos, na terra é um combate espiritual. Não é só um combate, é um árduo combate. A vida aqui na terra não é uma Disneylândia, não é um parque de diversão, queridos, não. É combate, é luta diária. É por isso que nós estamos aqui em vigília, certo? Das 9 da noite agora às 3 da manhã. Porque existem demônios que andam pelo mundo a perder as almas. Né? Rodrigo, pega para mim ali as intenções ali. E é por isso que nós temos a Thalícia amanhã. Pode aparecer aí, não tem problema. Viu? Viu? Porque está escrito aqui, Rodrigo, né? Que quem parecerá comigo na glória, viu? Então, por isso que a gente tem aqui, a gente está rezando aqui por 50 e poucas intenções aqui, 62. Tudo que é tipo de intenção que você imaginar tem aqui.
Porque é combate, é luta, é renúncia. E o reino de Deus ele é conquistado pelos violentos. Estamos aqui fazendo uma violência à nossa carne, porque a privação do sono é uma das piores violências que você pode fazer contra o teu organismo. É privar você do sono, não é? Então nós estamos aqui até as 3 da manhã, até chegar em casa é quase 6 da manhã, a gente está longe de casa, né? Então é violência que a gente faz. Mas são os violentos que conquistam o reino de Deus. E nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente fala que Jesus Cristo é o Senhor, a gente está declarando que Ele destruiu o império de Satanás, Ele cancelou a nossa culpa, correto? E abriu para nós as portas da eternidade, correto? Por isso que a gente lê aqui que estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, diz aqui, viu? Todos pecaram e foram privados da glória de Deus. Aqui nós nos gloriamos na esperança de possuir um dia o quê? A glória de Deus. Se permanecermos o quê? Firmes. Eu sempre digo, né? É muito fácil a gente vencer a tentação quando não estamos sendo tentados. Porque a tentação ela é terrível. A tentação, a sedução do pecado é algo terrível. A sedução. Certo? Quando você não está sendo tentado, é tranquilidade, né? Mas quando a tentação bate, meu amigo, toda espécie de tentação, aí que você vai provar a tua fé. Aí você vai, de fato, provar se Jesus é, de fato, o Senhor da sua vida. E não a carne, não o diabo e não o mundo. Aí você vai declarar quem é que está no mando da sua vida, no governo da sua vida. Né? Quando você está sendo tentado, provado na fé. Quando a oportunidade do pecado está ali, aquele gozo está ali, ao lado, né? Seja o sexo, a droga, a corrupção, dinheiro ilícito, seja, não sei, qualquer coisa. E você, naquele momento, você está ali e se pergunta o que Jesus faria no meu lugar, né? O que Jesus faria no meu lugar. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Você está sendo tribulado? Tem? Tem tribulação? Como diz lá os nossos parentes, estou sendo atribulado, né? Não é? Então, você tem tribulação? Querido, se você não tem tribulação, você já está morto. Você já está morto. Quem está vivo tem tribulação todo dia. Toda espécie de tribulação. A tribulação produz a paciência. E aqui eu lembro da primeira homilia do Papa Bento XVI, a homilia inaugural, né? Quando ele recebeu o anel de pescador, e diz que o mundo é salvo pela plenitude de Deus e se perde pela impaciência dos homens. O mundo é salvo pela plenitude de Deus e se perde pela impaciência dos homens. Exatamente isso. O homem não quer mais esperar em Deus, né? Não quer mais esperar nas promessas de Deus. O homem quer ter o controle, quer ter o mando, quer dar as ordens, quer...
Quer ser o Senhor, né? O homem quer ser o seu Senhor. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E agora olha isso aqui. E a esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, sabe qual é a pior coisa para o ser humano? O que é? É ser enganado. Não tem coisa pior. Jesus, ele revela a Ana Catarina Emmerich, aquele livro A Paixão, né, de Cristo, que deu origem ao filme, do Mel Gibson, que parece que ele terminou de filmar agora a sequência, a ressurreição. Jesus revela a Ana Catarina Emmerich, que é a vidente, né, que é o que mais doeu na paixão dele foi a traição de Judas, mais do que toda a dor física, toda a tortura que Jesus passou, torturas indizíveis, foi a traição de Judas, foi o que mais doeu. E quando a gente é enganado, queridos, não tem nada que dói mais do que quando você é enganado. Não é? E dói mais ainda quando é uma pessoa que você confiava, né? Que você confiava e apostou e investiu e aquela pessoa te engana. E qual vai ser a pior dor dos que não esperaram em Deus? Descobrir que enganaram a si mesmos. Descobriram o quê? Que enganaram a si mesmos. Quando perceberem que se perderam, que tudo aquilo que apostaram, que investiram, que acreditaram, vai se revelar palha seca. Vai se revelar o quê? Palha que será queimada. Vai se revelar vapor. Não só isso, vai se revelar torturas eternas no fogo que não se apaga. Porque deram crédito a alguém que engana, ao diabo, pai da mentira. Acreditaram no pai da mentira. Seguiram a cartilha do pai da mentira. Meu Deus, vai ser triste. Pensa a pessoa está diante de Jesus e ouvir assim: ide maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Já pensou ouvir isso da boca de Jesus? E não tem mais volta, não tem mais volta, não tem mais arrependimento, não tem mais confessionário, não tem mais boas obras, não tem mais Eucaristia, não tem mais vigília. Quanta gente poderia estar aqui hoje, mas por preguiça não veio, ou por causa da Copa não veio, não é? Por causa da chuva, por causa do frio, porque está frio hoje aqui, hein? Acho que deve estar uns 10 graus agora, né? Irmãos, mas Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: fé sempre exige morte. Você sempre vai precisar morrer para algo, mas aí vem aquela frase de Jesus, né? Se o grão de trigo não morre, permanece um grão de trigo, mas se ele morre, produz o quê? Muito fruto. Quando você está em oração ali, naquela oração diária, muitas vezes na noite escura da alma, você está morrendo para você mesmo, morrendo para a concupiscência, morrendo para a tua vontade própria. Quando você paga o dízimo, você está morrendo para algo que aquele dinheiro poderia comprar, certo ou errado? Não é? Pode ser a prestação de uma televisão nova que você está ali, que poderia servir, né? Mas você está sendo obediente. Mas, irmãos, aqui que está a beleza da fé. Quando você paga o preço da fé, você vê a glória de Deus.
Jesus, ele veio nos restituir a glória de Deus. Ele veio nos devolver o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando você vive sob o senhorio de Jesus, irmão, você está no reino da divina vontade, você está no reino de Deus, reino de paz, de alegria, de vitória, de conquista, de bênção, de felicidade. Quando você morre para o pecado, você está morrendo para algo que está matando você, irmão. Já percebeu isso? Percebe como as pessoas querem paz, mas não querem morrer para aquilo que lhes tira a paz? Percebe isso? O pecado, ele gera morte, ele gera amargura, ele gera tristeza, ele gera toda espécie de desordem, confusão, perturbação. Uma pessoa que está no pecado, ela jamais será feliz. E até o dinheiro que ela tem, o diabo vai usar aquilo para atormentar ela, de alguma maneira. Vai servir de combustível para atormentar a pessoa mais ainda. Por isso que a Bíblia diz que vale mais o pão seco com a concórdia do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia, né? Chega lá o alemão que está aqui, né? Você vai chegar em casa, daí sua esposa sua esposa? Josi, né? Josi, o que tem? Hoje tem pão seco, né? Mas se tiver concórdia, meu amigo, vale mais do que se você chegasse em casa com picanha, com tudo que você imaginar. Está na palavra, vale mais um pão seco com a concórdia do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia. Mas essa paz, queridos, só Jesus pode nos dar. Só Jesus. Enquanto Jesus não for o Senhor da tua família, não haverá paz, não haverá alegria, não haverá abundância, não haverá felicidade. Ali vai reinar a discórdia, ali vai reinar a cupidez, ali vai reinar a injustiça. E aí o casal, o que vai acontecer? A casa se torna um albergue, né? E os dois se encontram só para trocar acusações, antes de partir para o trabalho, e voltar amargurado para trocar novas acusações, né? Não tem paciência, não tem os frutos do Espírito, né? Certo? Lembra lá de Gálatas? Que quando você está sob o senhorio de Jesus, o Espírito Santo lhe é derramado continuamente. Você vive, as rédeas da vida estão nas mãos do Espírito. E aí nós vamos experimentar os frutos do Espírito. Certo? O que é mansidão? A mansidão é a força sob controle. Certo? Ser manso não é você ser um boca aberta. Correto? Não, meu amigo. Muito pelo contrário, o Espírito Santo nos torna homens de fibra, mulheres de fibra, pessoas realmente forjadas, corajosas, intemeratas, indomáveis, criativas, inventivas, que têm iniciativa, que enfrentam as coisas. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Não é? E aí vem os frutos, que é de Gálatas, né? Você veja, uma vida sem o senhorio de Jesus, é uma vida onde o demônio toma conta. O demônio toma conta. O demônio, ele pega as rédeas, ele vem ali
e assume o controle. E a desgraça, ela reina. A perturbação, o inferno, é um inferno mesmo na Terra, né? Então, mas aí você tem, lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito, né? A bondade, a longanimidade, a paciência, a temperança, a bondade, a afabilidade. Não porque você se torna uma pessoa fraca, não, muito pelo contrário, porque aí você se torna uma pessoa que sabe controlar as forças, certo? Controlar as forças que podem te destruir. Sabe aquele ditado, vai ou racha? Mas e se rachar, como é que fica? Né? E quando racha? Não pode ser assim. Tem que ser pelo Espírito, a sabedoria. Correto? Então a nossa força, ela está no senhorio de Jesus. Porque eu estou sendo conduzido pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, pela proteção de Deus. Uma pessoa que vive sob o senhorio de Jesus, ela é uma pessoa dócil à palavra. Você lembra antes de você ser batizado no Espírito Santo? O que era a palavra? Letra morta. É ou não é? Você lia, não dizia nada. Não tinha. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Jesus, a Bíblia é letra morta. A igreja é uma ONG, né? A evangelização se torna, como é que chama? Coaching, né? Mas quando a gente é batizado no Espírito Santo e nós confessamos Jesus como Senhor, essa palavra, ela cria realidades novas. Ela cria as circunstâncias. Ela cria novidades, traz à existência aquilo que nós esperamos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa que não conhece a palavra, que não lê, que não medita, que não ora, está mais perdido do que cego em tiroteio. É uma pessoa que não sabe para onde ir, não tem direção. Olha, a palavra de Deus, ela liberta. Eu já me livrei de enrascadas terríveis por causa de um versículo bíblico. Já me livrei de problemas graves, terríveis, por causa de uma palavra. Tanto nos negócios, quanto nos relacionamentos, quanto em todas as áreas. Né? Mas isso aqui, olha aqui, eu vou ler uma palavra aqui, olha aqui, ó. Se voltares teu coração para Deus. Por que fala do coração? Porque o coração é onde a gente decide. É onde de fato a gente decide as coisas, né? Onde a gente faz as nossas escolhas. Escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno. É ali no coração. Se voltares o teu coração para Deus e para Ele estenderes os braços, como isso é difícil para os homens de hoje, né? São tão orgulhosos, meu Deus. A pessoa morre no pecado, capacho do diabo, mas não estende os braços para Deus. Terrível isso. Se afastares de tuas mãos o mal, né? Se afastares das tuas mãos o mal, e não abrigares a iniquidade debaixo da tua tenda, da tua casa, né?
Então poderás erguer a fronte sem mancha, serás estável, olha isso, sem mais nenhum temor. Olha isso, irmão. Serás o que? Estável, sem mais nenhum temor. Olha só isso aqui. Esquecerás daí por diante as tuas penas. Como águas que passaram, serão apenas uma lembrança. Não é? Olha isso aqui. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia. Meu Deus do céu. As trevas se transformarão em aurora, não é? Agora nós estamos são 2:30 da manhã, trevas, né? Mas daqui a pouquinho já a aurora, né? Vai chegar, a luz, aqui. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Irmãos, o mundo carece de o quê? Esperança. Temos que ter mais esperança em Deus. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo, repousarás sem que ninguém te inquiete, e muitos acariciarão o teu rosto. Agora preste atenção nisso aqui. Porém, os olhos dos maus serão consumidos, para eles nenhum refúgio, e não terão outra esperança, senão em seu último suspiro. Queridos, se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Hoje, todo mundo, né, todos nós queremos coisas, né? Isso é típico, né? Todos nós, né? Queremos coisas. Porque na nossa concepção as coisas nos dão segurança, sabor, isso e aquilo, né? Não tem problema nenhum. A gente precisa de coisas, obviamente, né? A gente ainda não é anjo, né? Precisamos de coisas. Carro precisamos, iPhone, teto, precisamos de coisas. Mas vamos lembrar uma coisa, as coisas não nos transformam, correto? Muitas vezes elas nos escravizam. Lembra daquele paralítico que ficou 38 anos na porta do templo? 38 anos. E os homens davam a ele o quê? Coisas, né? Mas nenhuma coisa o transformou, o mudou, o libertou. E quando Pedro e João vão rezar ao templo, na hora nona, o paralítico olhou para eles, diz ali, esperando receber deles alguma coisa. Está literalmente, ipsis literis. Esperando, olhou para eles, esperando receber o quê? Alguma coisa que ele ia consumir, ia acabar e que não ia mudar nada. Né? Pedro e João, o que falou? Ouro e prata não tenho mais do que eu tenho, te dou em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele se levantou, louvou, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro e João não lhe deram alguma coisa, lhe deram alguém com poder para fazer novas todas as. O que você precisa? Não é de mais coisas. Se hoje tem um iPhone 13, você pega o 18 que vai sair, vai mudar pouca coisa, né? Não muda muita coisa. Você se diverte lá por um dia, daqui a pouco já esquece. Você tem um carro velho, compra um novo, se alegra ali e tal, mas daqui a pouco já também não muda muita coisa.
Irmãos, e o mais interessante de tudo, né? O que nós precisamos não é simplesmente de mais coisas, embora nos sejam necessárias, mas acima de tudo, precisamos de alguém que faça novas todas as coisas, que faça novo o nosso casamento, que faça novo os nossos relacionamentos, o nosso ministério, o nosso sacerdócio, a nossa pregação, que faça nova a nossa saúde, que faça nova a nossa família, que faça nova a nossa nação brasileira, esse mundo, que faça novo tudo, irmão. Lembra que eu citei antes, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E o mais surpreendente de tudo, né? O mais surpreendente de tudo é que quando você tem Jesus como Senhor da tua vida, Ele te dá todas as coisas. Isso está lá em Romanos capítulo 8, de 31 em diante. É um segredo, viu? Vou contar só para vocês que estão aqui na... Ah, está sendo gravado, Gi? Ah, então tá. Então vocês também vão saber. Lá está em Romanos 8, de 31 em diante. Olha só isso aqui. É um segredo, hein? É um segredo que muda a nossa vida. Olha só. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diabo pode contra Jesus? Não tem. Que força do mal, que homem pode contra Jesus? Irmãos, as pessoas podem fazer o que quiserem contra você. Caluniarem, difamarem, ameaçarem. Você está debaixo do senhorio de Cristo, filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor tem poder para mandar milhões de anjos para te defender. Milhões. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha isso aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, lembra que eu falei? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou. Olha isso aqui agora. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja. E a Bíblia diz lá no Salmo 36, versículo 4, põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Olha isso. Os desejos humanos, os desejos de ter coisas, inclusive. Por exemplo, eu vou dar um breve testemunho, eu sempre falo a mesma coisa, mas tá bom. Eu tinha um desejo muito grande de conhecer a Gruta de São Miguel Arcanjo, né? Lá no Monte Gargano, ou Gargano, na Itália, onde teve a aparição de São Miguel, né? Mas não tinha dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu já estive lá 3 vezes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, não há desejo que Deus não possa realizar na sua vida. Bom, vamos lembrar uma coisa, o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Quando você dá ouvido ao demônio, ele vai roubar tudo aquilo que Deus quer te dar. Ele é o ladrão, ele é um mentiroso, o trapaceiro. E aqui a gente vai entrar naquilo que é que o diabo ele usa para nos seduzir. Ele sempre vai dizer, não troque o certo pelo
duvidoso. É típico, né? Então, por exemplo, você quer viver a castidade, né? No momento que você decide viver a castidade, se você é homem, aparecem umas 30 mulheres no teu lado, né? Sedutoras. E o diabo diz, aproveita, se você não aproveitar, outro vai aproveitar, vai perder a oportunidade, você vai morrer e não vai aproveitar, né? E Deus diz o quê? Felizes os puros de coração. Felizes os puros de coração. A castidade é uma fonte de alegria inesgotável. Castidade é uma fonte de alegria inesgotável. Castidade, o casal vive a castidade, o solteiro vive a castidade, o celibatário, o religioso, o padre, né? E o demônio, infelizmente, como ele tem conseguido, né, destruir vocações, casamentos, por causa desse terrível ditado dele, né, não troque o certo pelo duvidoso, né? Então, na cartilha do diabo, certo é aproveitar, é gozar, é quem pode mais chora menos. A morte é o fim de tudo, então aproveita. Ninguém sabe o que vem depois da morte, então aproveita. Nunca ninguém voltou depois da morte para dizer se existe um céu ou um inferno. Aproveita, né? Irmãos, pensa no dia da tua morte. Vai ser o dia mais feliz da tua vida. Vai ser o dia mais feliz, o dia da sua morte. Em que a tua alma vai se desprender do corpo e vai entrar no céu, vai adentrar os portões do paraíso, vai receber o abraço de Jesus, o abraço de Nossa Senhora, de São José, e todos os anjos do céu vão te receber com trombetas. Você sabia disso? Você vai ser recebido no céu por todos os anjos, com trombetas, vai ser feita uma liturgia celeste, porque no dia do teu batismo, querido, no dia do teu batismo, você foi incorporado à igreja, ao reino de Deus, no corpo místico de Cristo. E esse dia está chegando, meus queridos. Você tem quantos anos? Quantos anos ainda te resta aqui nessa vida? Irmãos, a vida é um sopro. Não pense que a gente tem uma eternidade aqui para se santificar, para fazer as boas obras. Aproveita cada minuto, cada segundo, cada oportunidade de fazer o bem, de amar, de se reconciliar, de se confessar, de ir à missa, de participar de um retiro. De ler um livro, de ouvir música só de louvor. Esquece essas músicas do mundo, esquece. É perda de tempo, queridos. Perda de tempo. Esquece a glória deste mundo. Esquece, filho. O que nos importa é a glória de Deus. A glória de Deus. Agora temos a Copa do Mundo aí, né? Todo mundo quer ser campeão, né? E torcemos, né? Mas o que isso vai mudar na sua vida, querido? O que isso vai mudar no mundo? Se ganhar esse ou aquele time? Não vai mudar nada. Vai mudar a conta bancária dos outros, né? Mas dos torcedores não muda nada, né? Até porque se você ligar lá para o campeão, ei, eu torci para você, agora me ajuda a pagar minhas coisas, mas eu nem te conheço, meu filho, né? Então, não muda nada. Mas, irmãos, Jesus diz o quê? Eu acho que foi o evangelho dessa semana, né?
acumulai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Mano, talvez você não tenha muito dinheiro, não tenha muito talento, mas Deus não está te pedindo isso. Deus está te pedindo o teu coração. Teu coração. Eu acho que foi o evangelho de ontem, onde está o quê? O teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E também, se eu não me engano, foi essa semana, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas vou dizer uma coisa para você, Deus te ama. Deus te ama. O amor de Deus, ele é um amor incondicional, é um amor pessoal, é um amor eterno. Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha. Irmão, começa a viver pela fé. Começa a viver pela fé. Deixa eu dar um segredo aqui. A fé é a chave que abre todas as portas. Viu? A fé é a chave que abre todas as portas. A fé te torna uma pessoa livre. A fé te dá uma certeza que se tu fores demitido desse emprego, Deus tem um emprego muito melhor. A fé te dá a certeza de que a providência de Deus sempre estará contigo, que jamais te faltará o necessário. Jamais Deus te abandonará. Isto é fé. A fé te dá a certeza, meus irmãos, de que não há pecado, por maior que seja, que a igreja não possa dar o perdão, desde que haja arrependimento. A fé, meus irmãos, te dá a certeza que você pode vencer o vício, o pecado, que você pode ser um grande santo, uma grande santa. Deus pega você, capacho do diabo, e faz você toalha de altar, meu irmão. Deus pega você, que exala odor de morte, e transforma você num vaso que exala o perfume de Cristo. Deus pega você, um homem fraco, covarde, temeroso, transforma você num grande pregador, numa grande pregadora. Deus pega você, que para passar lá na aula de português, foi misericórdia da tua professora, e faz de você um grande escritor, uma grande escritora. Deus pega você, um menininho lá da roça, né? Que mal sabe falar, e faz de você um papa, um bispo, um doutor da igreja, como fez com Cura d'Ars. Deus pega você, um bandido, um traficante, sei lá eu, e transforma você num líder dentro da igreja. Um exemplo. Esse é o poder de Deus. Deus pega você, uma pessoa deprimida, que talvez até já pensou em suicídio, e faz de você um homem, uma mulher que atrai multidões para uma vida nova. Amados,
Começa a viver pela fé. Jesus, ele derrama o Espírito sem medida. Depende da tua fé. Depende da tua busca. A Bíblia diz, quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Saia dessa prostração, saia desse desânimo, saia dessa blasfêmia, dessa murmuração, dessa negatividade. Irmão, nós não negamos os problemas. Não negamos, eles estão aí. Né? Os problemas estão aí. O mundo, esse mundo podre está aí, né? Mas nós somos sal da terra e somos o quê? Luz do mundo. Nós somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo, a ser homens que geram esperança, que confessam Jesus como Senhor, que declaram que, pela sua vida, pelas suas palavras, declaram que há esperança, declaram que haverá novos céus e haverá nova terra, que vivem nessa certeza de que haverá novos céus e haverá nova terra, que vivem com essa certeza de que Jesus voltará e que a justiça será feita, e que haverá justiça, haverá um reino que não terá fim, reino de paz, de alegria, um reino onde não haverá mais demônio, não haverá mais corrupção, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu queria convidá-los a vir aqui à frente. Nós vamos nos ajoelhar agora aqui diante de Jesus. Pode continuar filmando. Quero convidá-los a se ajoelharem. Quem puder, né? Aqui. Quem não puder, não tem problema. Pode ficar de pé. E nós vamos submeter nossas vidas ao senhorio de Jesus mais uma vez. Mas eu queria assim dizer para você assim, agora faça de uma maneira total, sem reservas, certo? Porque muitas vezes nós já confessamos Jesus como Senhor, mas com reservas, com precauções, né? Pisando em ovos. Mas confesse, agora faça a entrega definitiva da tua memória, da tua liberdade, da tua inteligência, da tua vontade. E é isso que nós queremos agora, Senhor Jesus. Sem reservas, sem precauções. Submeter inteiramente nossas vidas ao teu senhorio. Senhor, derrama sobre nós agora o teu Santo Espírito, sobre todos os que estão nos assistindo pela internet. Derrama, Senhor. E que o fogo do teu Espírito queime, Senhor, todo o mal. E transforme, Senhor, nos transforme em pessoas totalmente dóceis à tua voz. Amado Jesus, nós renunciamos aqui agora ao demônio, o autor e instigador de todo mal, Senhor. Aquele que disse, eu não servirei, nós serviremos, Senhor. Estamos aqui nesse santuário da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schenstatt, e nós queremos responder, fazei tudo o que Ele vos disser. E dizer como Maria, eis aqui o servo do Senhor, a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amado Jesus, nós pedimos nesse momento, Senhor, uma graça muito especial, que o teu Espírito Santo, Senhor,
seja derramado sobre toda a face da terra. E que nesse momento tu suscites homens e mulheres de fogo, Senhor, cheios de fé, homens santos, mulheres santas, dispostos a dar a vida pelo Evangelho, Senhor. Suscita sacerdotes santos, Senhor. Suscita casais santos, políticos santos, empresários santos, pregadores santos. Suscita cidadãos santos, Senhor. Entregamos a Ti, Jesus, todas as nações da terra, o Brasil especialmente. Que aqui, Senhor, seja de fato terra da Santa Cruz, Senhor. Não terra do demônio, Jesus. Senhor, afugenta toda a treva do nosso coração. Expulsa todo o desânimo, toda a desconfiança, toda a suspeita contra vós. Enche-nos de força, Senhor. Enche-nos dos dons, dos frutos, das virtudes, dos carismas do Teu Santo Espírito. Eu peço agora, Senhor, que Tu cures os enfermos. Coloca a Tua mão onde você tem uma enfermidade, você que está em casa, especialmente, nos assistindo, ou apenas imagine, se for conveniente. Ora comigo dizendo: Senhor Jesus, eu submeto ao Teu senhorio essa enfermidade. Não importa a gravidade, de onde veio, eu declaro agora, Senhor, pelo poder do Teu sangue derramado na cruz, pelo poder das Tuas santas chagas, eu declaro, estou livre, estou curado, eu me aproprio pela fé da saúde perfeita na minha mente, no meu corpo, na minha alma, e eu submeto ao Teu senhorio todas as pessoas da minha família, os meus negócios, a minha saúde, o meu ministério, as minhas decisões e todos os meus problemas. Eu declaro agora, Senhor, sou mais que vencedor. Eu verei a Tua glória, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Jesus manso e humilde de coração. Doce coração de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, São Miguel, São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Gi.